Perfeito. Vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o governo anunciou hoje que 14 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 devem chegar ao país até junho. Segundo o assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, a negociação do Brasil com o laboratório previa inicialmente 2 milhões de doses em maio e 7 milhões em junho. Agora, as tratativas avançaram, abrindo caminho para a chegada de mais 5 milhões de doses entre maio e junho. A antecipação de doses ocorre no momento em que a Pfizer está aumentando a produção global do imunizante. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou da possível produção de mais imunizantes para o Brasil no futuro. Vamos acompanhar. A Pfizer é a única vacina que, até o momento, possui o registro definitivo da Anvisa. O Brasil negocia com o laboratório um total de 99 milhões de doses até o fim do ano. O assessor especial do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, revelou que o governo também negocia a compra de 30 milhões de doses da vacina da Janssen. As tratativas com estes laboratórios avançaram depois da aprovação de um projeto de lei que facilitou a compra de vacinas com autorização para uso em caráter emergencial pela Anvisa por estados, municípios e por empresas. No caso do setor privado, as doses devem ser integralmente doadas ao SUS, enquanto o público prioritário não tiver sido todo vacinado. O texto também permite que estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes, desde que estes tenham obtido registro na Anvisa. Essa é uma exigência feita pela Pfizer-BioNTech e também pela Janssen. A ausência de responsabilização ao laboratório em caso de atraso na entrega ou eventuais efeitos colaterais do imunizante, entre outras condições, geraram entraves nas negociações entre governo e Pfizer. Marcos Souza, diretamente de Curitiba, como é que você avalia essa situação, esse processo de vacinação aqui no Brasil, Marcos? Paulo, primeiro vamos falar dos números, né? O Brasil já vacinou quase 11 milhões de pessoas, né? E essas notícias de compra de mais vacinas são muito importantes. Depois de uma certa letargia do governo federal, o que parece é que o despertador tocou lá em Brasília e o governo corre contra o tempo, o que é bom. Eu vejo muitos analistas dizendo que o Brasil poderia estar muito mais na frente no processo de vacinação se tivesse fechado contratos no ano passado, o que à primeira vista pode até parecer verdade. Friso o pode, porque é o seguinte: a Europa fechou vários contratos no ano passado e não está conseguindo vacinar a contento. Inclusive, a União Europeia declarou recentemente que a vacinação lá está atrasada dentro do que tinham previsto. Por exemplo, a Itália acionou a Pfizer, que agora fechou contrato com o Brasil, por não entregar doses. A AstraZeneca também teve problema de produção lá nas fábricas da Bélgica e da Holanda e atrasou entregas. E há problemas logísticos também na União Europeia. Eles mesmos admitiram agora que apostaram que iam comprar de vários laboratórios e acreditaram que todos entregariam ao mesmo tempo, o que acabou não acontecendo. Então há muitos problemas lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter o padrão internacional quando faz essa conta, né? Não dá para achar que aqui está tudo ruim e que por causa de erros cometidos no passado, tudo está perdido. O Brasil está regular, não está ótimo. O ideal seria que fôssemos os primeiros, obviamente. Quanto mais rápido esse processo acontecer, mais vidas poderão ser salvas e mais rápido a economia volta. Mas é importante ter o critério internacional na hora de fazer essa avaliação, né? O Brasil agora figura entre 5º e 6º lugar no número global de doses aplicadas. É importante ter o número global em mente. Vou repetir aqui o que a gente já disse outras vezes. Israel, por exemplo, é o campeão em doses por habitante, mas Israel tem o tamanho do Ceará, tem 8 milhões de habitantes. Então quer dizer que o Brasil já vacinou mais do que Israel inteira. Então isso é importante ter como foco. E é importante cobrar que o governo agora compre de fato as vacinas e distribua logo para a gente ver esse martírio acabar o quanto antes. Amanda, você acha que o Brasil poderia ter adquirido essas vacinas da Pfizer antes? Acho sim, Paulo. Eu acho que o governo ficou a reboque, o governo federal ficou a reboque dos acontecimentos e por uma razão muito simples. O presidente sabotou a vacina o tempo todo. Ele nunca apostou na vacina e principalmente ele não apostou que a população fosse querer a vacina. E hoje todas as pesquisas indicam que a população quer se vacinar sim. Então essa decisão da Pfizer hoje, por exemplo, das 14 milhões de doses nos próximos meses, ela poderia ter sido tomada há muito tempo. Ontem uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que o governo brasileiro sentou-se 3 vezes à mesa com a Pfizer
Pfizer teve 3 propostas de compra para 3 milhões de doses que chegariam em fevereiro e nunca fechou nenhum desses contratos, sempre alegando a tal da cláusula leonina, abusiva, nas palavras do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que o laboratório não se responsabilizaria por eventuais efeitos adversos. Ora, mais de 60 países adquiriram as vacinas da Pfizer, né? A gente vê que os efeitos adversos são mínimos e assinaram um contrato com essas mesmas tais cláusulas leoninas. Então, o governo foi forçado a voltar atrás. Hoje a gente tem um programa de vacinação que está atrasado. O Brasil está, sim, atrasado em relação a outros países do mundo, está atrasado principalmente em relação a ele próprio. Nós temos um dos maiores sistemas de vacinação pública do mundo, se não o maior, com 300 milhões de doses por ano. Hoje a gente tem capacidade, o Plano Nacional de Imunização, para vacinar 1 milhão de pessoas por dia. A gente está vacinando 1/4, mais ou menos, dessa capacidade. Então, a gente poderia estar muito melhor se a gente tivesse mais doses de vacina. Então, é uma perda grande, sim, o governo não ter fechado esses contratos anteriormente. Hoje, a maior parte das vacinas que a gente usa, mais de 70%, são doses da Coronavac. E isso a gente tem que botar no crédito, tem que botar na conta do governador de São Paulo, João Dória. Então, se não fosse a Coronavac, a gente teria uma vacinação ainda mais a conta-gota, só com doses da AstraZeneca, porque o governo apostou todas as fichas numa única vacina e a gente colhe os efeitos disso hoje. Muito bem. Rodrigo Constantino, você concorda com a Amanda? Eu vi que você se movimentou de um jeito diferente. A palavra é sua. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, a vacina que eu tomei, né, a primeira dose, foi a da Pfizer, né? Agora, eu entendo que exista, inclusive, incerteza em relação a essa vacina, porque ela usou uma tecnologia revolucionária do RNA e tudo mais. Então, tinha gente com um certo receio. Mas não foi por isso que o governo não tinha ainda fechado, né? Foi porque o Congresso não tinha ainda feito a mudança que fez para retirar dos ombros também do Executivo qualquer tipo de responsabilidade, porque as cláusulas eram e são leoninas, draconianas. E entre elas, justamente a questão do waiver que a empresa pedia e também a judicialização, se ocorrer, acontecer nos Estados Unidos, o que é uma coisa quase impossibilitando aí o processo legal no país para quem achar que o efeito colateral é advindo da própria vacina. Então, com essas mudanças, agora o governo tem condições de fechar. Mas eu concordo com o Mark, né, quando ele diz o seguinte: o Brasil poderia estar melhor em vacinação. Bom, a gente sempre poderia estar melhor em tudo e acho que é legítimo cobrar. Mas é importante levar em conta que nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes e uma dimensão continental. E um país pobre em relação ao resto do mundo. Então, quando a gente observa que o Canadá está com vários problemas em vacinação e o primeiro-ministro tem sido muito criticado por isso, ou a Europa, a ponto de países ricos e avançados como Áustria e Dinamarca fecharem parceria com o diminuto Israel para poder tentar acelerar, né, a vacinação, a gente percebe que é um problema global. Então, quando o Brasil é o 6º país em termos absolutos de vacinação, isso tem que ser levado em conta, claro, né? Então, não adianta também ficar só numa narrativa que busca demonizar o presidente da República, em que pese o fato dele ter sido mais cético, sim, com a questão da vacinação desde o começo. Isso é verdade, né? Então, assim, agora essa notícia está vindo, vai ter 14 milhões de vacinas disponibilizadas pela Pfizer. Por enquanto é um acordo de boca entre os presidentes da República e da farmacêutica, né? Mas é uma boa notícia. Vamos festejar e vamos comemorar. Essas vacinas são importantes, ao que tudo indica, para conter, apesar do que há alguns estudos mostrando que a curva já tinha embicado antes das vacinas, o que podia ser uma imunização mais natural. E temos que saber também se elas vão ser suficientes para essas tais novas variantes, né? Que no caso do Brasil tem sido bastante agressiva. Perfeito, Constantino. Amanda e Mark pedindo a palavra. Você primeiro, Amanda. Não, eu queria falar que essa argumentação seria perfeita, né, do Constantino, de que faltam doses no mundo inteiro e por isso o Brasil não pode ser cobrado, outros países também passam por dificuldades. Se a gente não tivesse um presidente que boicotou a campanha de vacinação desde o começo, né, primeiro alertando sobre possíveis efeitos adversos, aí tem aquela declaração que ficou famosa, né, que você podia virar um jacaré. Então foi uma pessoa que nunca apoiou uma campanha de vacinação. Todo mundo fez isso no mundo inteiro, inclusive Donald Trump, que investiu mais de 12 bilhões de dólares
em parcerias público-privadas no desenvolvimento de vacinas. Tanto que a gente tem a da Pfizer e a da Moderna nos Estados Unidos, com mais de 300 milhões de habitantes, vacinando 2 milhões de pessoas por dia, desde que Biden assumiu a presidência da República. Então, quer dizer, um governo competente pode sim fazer a diferença numa campanha de vacinação exitosa. O Ministério da Saúde, por outro lado, prometeu 46 milhões de doses para março, depois esse planejamento foi caindo, né, essa perspectiva foi caindo para 30 milhões de doses, e hoje o ministro anunciou entre 25 e 28 milhões de doses. Agora, qual o problema disso? É que enquanto você não tiver uma parte importante da população vacinada, a economia vai continuar nesse abre e fecha, a gente vai perder emprego, vai perder renda. O próprio Paulo Guedes, que fez esse anúncio, até estranho, né, o ministro da Saúde não ter feito, e sim o ministro da Economia, ele falou hoje, enquanto não vacinarmos parte importante, a solução do Brasil é vacinar a todos para permitir a preservação dos sinais vitais da economia brasileira, porque economia e saúde andam juntos. Então, isso é que falta o governo perceber. Então, está com 7 meses de atraso esse fechamento do contrato da Pfizer, porque a primeira oferta foi feita em agosto. E se o contrato só for fechado em março, isso tem um custo, sim, para a nossa campanha de vacinação e para a saúde de todos nós. Perfeito. Marques, sua vez. Rapidamente, Paulo, 2 temas só. Muita gente fala que os bolsonaristas é que não querem tomar vacina, que tem essa campanha contra a vacina encampada pelo presidente. Dá um dado aqui da Alemanha, que é um país que muita gente tem como referência. Por lá, apenas 15% das doses disponíveis foram aplicadas. Sabe por quê? Porque, segundo o secretário de saúde da Alemanha, o Jens Spahn, os alemães resistem a tomar vacinas que consideram menos eficazes. Então, lá na Alemanha, que não tem bolsonaristas, imagino eu, também tem essa discussão sobre uma vacina ser melhor que a outra ou não, é uma questão mundial. Outro dado, o New York Times, que costuma ser a bússola da mídia brasileira para repercussão internacional, deu ontem uma matéria colocando o Brasil como o país que mais vacinou dentro dos BRICS, né, que são os países com as economias emergentes, e o segundo que mais vacinou na América Latina, mas eu não vi a mídia brasileira dar vazão para essa notícia do New York Times. Consta, para fechar, por favor. Não, para fechar bem rapidinho, o Marcos já falou mais ou menos o que eu queria dizer, né? Em primeiro lugar, há um ceticismo de muita gente com as vacinas por causa da fase pulada, antecipada, que elas foram produzidas, né, em tempo recorde. Isso não tem nada a ver com o bolsonarismo, né? O Marcos já citou o caso da Alemanha. Segunda coisa, é bom lembrar que a retórica não muda muito os fatos. Quer dizer, é verdade que o Bolsonaro deu uma desqualificada, falou de jacaré brincando e tudo mais, mas isso não alterou a quantidade produzida de vacinas no mundo, né? E isso não teria também aumentado a quantidade de doses que chegaria ao país. Por fim, a Amanda elogiou o Biden, que acabou de assumir, né? Mas os Estados Unidos, como ela mesma reconheceu, vinham vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia durante o governo Trump.